Outro ponto também, que eu acho que vai muito de encontro com isso aqui, é lidar com a rejeição. Psicóloga do meu coração, psicólogo do meu coração. Nessa nossa arte aqui, você precisa saber lidar com rejeição. Você precisa saber lidar com o não. Você precisa saber lidar com a pessoa que não quer continuar o atendimento contigo. Porque eu falo de carteirinha, tá? De um lugar onde eu lembro que, gente, eu lembro quando eu comecei a atender e criei ali um volume. Principalmente na minha segunda etapa, né? Eu falo para vocês aqui, você tem audiência nova, mas eu tive 2 momentos de carreira. E eu lembro, quando eu comecei a atender os pacientes particulares e tudo, naquela incerteza, naquela insegurança, naquele medo imenso ali, eu lembro de umas 2 situações que pessoas foram na primeira sessão e não voltaram na segunda. E se você tem, né, e todo mundo em algum momento tem, já passou por essa experiência, você sabe que é uma coisa que mexe muito com a nossa estrutura. A pessoa vem para a primeira sessão, você avalia, faz ali, né, a primeira consulta, faz todo o planejamento e tal, mostra, apresenta seu plano de trabalho, apresenta um monte de coisa, a pessoa sai, né, massa ali, nossa, é isso mesmo. Aí na semana seguinte você vai confirmar a sessão, ela fala, não, eu vou, não rola. Ou ela nem te respondeu, né? Pior ainda, hoje tem muita gente que faz isso, né? E sabe o que acontece? Durante muito tempo, quando isso acontecia, ia lá na minha crença de capacidade e eu duvidava de quem eu era. Ai, o que eu fiz de errado? Eu lembro de várias vezes, assim, né? Eu ficar presa num looping de pensamento, pensando assim, que eu falei, que eu fiz, que fez com que essa pessoa não viesse? Por que ela desistiu de mim? Olha, escuta o que eu falei. Por que ela desistiu de mim? Por que ela não veio? Por que ela não quis? Por quê? Por quê? Por quê? E eu lembro que eu ficava nisso. Por quê? Por quê? Por quê? Ah, será que é porque eu cobrei um valor? Será que eu falei alguma coisa que ela não gostou? Será que eu? E aí foi um ponto que eu quero trazer para vocês aqui. Risca o eu. A pessoa desistir, muitas e muitas e muitas, e olha, eu tenho 14 anos nisso, é muito mais, na grande maioria, por ela, situações dela, do que nós. A gente tem que melhorar, entender que, nossa, às vezes, eu posso melhorar meu processo aqui, ali, tal, estrutura. Lógico, melhoria contínua, um princípio que eu falo para os alunos aqui todo bom e santo dia. Mas a gente tem que entender que o não é parte do nosso jogo. E tem pessoas que não vão querer mesmo. E não significa que seja porque eu fiz alguma coisa errada. É porque às vezes não era o momento dela. Às vezes é porque não era o tempo dela. Às vezes é porque ela estava com alguma situação que por ela não fazia sentido participar daquele momento ali. Mas se a gente aqui, ó, se nós ficamos nessa ideia de o que eu fiz de errado, o que eu falei, o que eu fiz, será que eu, zero. Você vai sofrer mais do que aquilo que você precisa na clínica. Então, para lidar com a insegurança, um outro princípio é saber lidar com a rejeição e com os nãos da vida. Seja o não do paciente, seja o não do parceiro, seja o não da clínica, né? Eu vejo aqui, às vezes a pessoa está ali atendendo e tal, aí a dona da clínica vem e revoluciona o processo. Ontem mesmo uma aluna mandou, né, que dividiu o consultório aqui com uma outra profissional, a outra profissional deu um piti lá por alguma situação e ela estava destruída. Fato, a gente tem, sofre, óbvio. O que a gente não pode entender é por mim, é o que eu fiz, é a minha capacidade. Não, tá? Vamos sair disso. As pessoas criam situações que envolvem muito mais a história delas, os porquês delas, as crenças delas, do que aquilo relacionado conosco aqui. Então, quer se sentir mais seguro, tenha consciência de que você está fazendo aquilo que você pode. E você não é perfeita. Você não é perfeito. E se você fizer aquilo que você pode, vai ser incrível. Se você olhar para o outro e na própria capacidade de empatia, entender que muitas das situações têm a ver com as histórias deles e que não tem a ver diretamente com você. E com isso, você vai conseguir sair, vai fluir e naturalmente o seu processo vai crescer. Ah, Rô, significa então que a partir do momento que eu me sinto mais segura, todas as pessoas que vierem vão ter o resultado, a coisa vai ser linda, vai ser perfeita? Não, tá? De novo, aprenda a lidar com a rejeição. Aprenda a lidar com situações nas quais as pessoas desistem. E às vezes elas desistem delas, elas não desistem de você, né? Eu tinha muito isso, assim, a pessoa desistiu de mim, caramba, sai dessa. Ela não desistiu de mim, ela desistiu do trabalho, ela desistiu do processo, tem nada a ver comigo, né? Separar o que é a Rosane Pessoa o trabalho que eu estou desenvolvendo ali, e se a gente separa isso, a gente entende que são coisas diferentes, né? Mas isso tudo precisa colaborar com o quê? Com o meu sentimento de reconhecer quem eu sou. Então, pense o seguinte comigo aqui, lembra da sua história, lembra do quanto, né, toda essa sua trajetória aqui te permitiu ser habilitado para desenvolver esse trabalho hoje.